Que Deus abençoe você abundantemente e seja bem-vindo à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Agora estamos no Novo Testamento e vamos ler hoje Mateus capítulo 16. Se você tem gostado do conteúdo que aqui tem sido apresentado, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas e vamos sempre, antes de tudo, fazer a nossa oração. Meu Deus, eu agradeço mais uma vez poder estar meditando na Tua Palavra. Peço que o Teu Espírito nos dê a luz para que possamos compreender a Tua vontade através da Tua Palavra. Que assim seja. Então, versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. O comentário diz assim: algum sinal do céu. Os fariseus e os saduceus formaram as duas principais seitas de Israel. Eles não se entendiam, pois havia muitas divergências em suas doutrinas. Porém, para terem algo contra o Senhor Jesus, se uniram para tentá-lo. Eles viram os diversos milagres realizados pelo Mestre, mas isso não lhes bastava devido à incredulidade deles. Assim, maliciosamente o desafiaram pedindo um sinal cósmico. Ao que parece, esses líderes religiosos queriam que Jesus fizesse cair fogo do céu ou que mudasse a aparência das regiões celestes com trovões, relâmpagos e escuridão. O que o diabo pretendia naquele momento era expor o Filho de Deus. Quem tenta a Deus está pecando. Tentar a Deus é pecado. A Deus se prova, mas quando nós provamos é porque já cremos nele e no poder dele. Essas pessoas aqui, ainda que o Senhor Jesus fizesse milagres, sinais, prodígios, coisas miraculosas, eles continuariam incrédulos, porque eles estavam completamente cegos com respeito ao Senhor Jesus. Os sinais que o Senhor Jesus já estava fazendo, já estava demonstrando quem ele era e que filiação ele tinha. Agora, o Senhor Jesus, ele tinha a divindade de Deus, mas ele precisava ser o Cordeiro perfeito de Deus. Então, ele aprendeu através da obediência. Ele se conteve em seu poder para que ele pudesse, depois, mais tarde, cumprir o propósito de Deus de carregar os nossos pecados. 2. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernir os sinais dos tempos? O comentário diz: não discernir os sinais dos tempos. O Senhor Jesus conhecia muito bem a hipocrisia daqueles homens. Eles sabiam compreender pelas cores do céu as condições climáticas, mas eram tão cegos espiritualmente que não conseguiam discernir os sinais dos tempos. Isto é, não enxergavam que diante deles estava o cumprimento da maior de todas as profecias, a vinda do Messias, a fim de salvar Israel de toda a humanidade, dos seus pecados. Os sinais comprovam que estamos vivendo os últimos dias, porém, o diabo tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que não se convertam e assim não sejam salvas, segundo Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eles pediam um sinal, né? Mas eles poderiam consultar na palavra de Deus, que eles tinham acesso à Torá, e não consultavam. Ali estava descrito tudo a respeito do Senhor Jesus. Se eles lessem, por exemplo, Isaías 53, iriam facilmente identificar Jesus como ele, aquele que veio tirar o nosso pecado. 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então, olha como que é forte o que Jesus falou. Primeiro, uma geração má, né, de maldades que vêm do coração. Lembra? Nós lemos em vídeos anteriores que ele falou que o mal procede do coração. E adúltera. Às vezes a pessoa não está sendo infiel no seu casamento, mas no sentido de colocar outros deuses à frente, né? Quando ela idolatra o filho, idolatra o marido, idolatra a esposa, idolatra o trabalho, idolatra o dinheiro. Então, você pode colocar qualquer outra coisa, coisas e pessoas no lugar de Deus.
é adultério para Deus, adultério espiritual. E ele falou sobre o sinal de Jonas, profeta Jonas, lembra? Deus havia mandado ele para Nínive, mas ele fugiu para Tarsis. Então, ele foi lançado no mar por causa da tempestade para que se acalmasse e uma grande baleia o engoliu. E ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da grande baleia, na profundeza do mar. E ali ele se lembrou de orar, orou a Deus, pediu a Deus misericórdia e Deus deu ordem à baleia para que o lançasse na praia novamente. Então, quer dizer, esse é o sinal de que Jesus passaria 3 noites, é isso? Sexta, sábado, 2 noites e 3 dias. Então ele ressuscitaria ao 3º dia, que era o domingo. No 5, e passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus. O comentário: acautelai-vos do fermento. Essa advertência do Senhor Jesus se referia aos ensinos e às doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Por causa da hipocrisia e da corrupção religiosa em que viviam, eles influenciavam as pessoas a acreditarem em ensinamentos totalmente distorcidos e contrários às Sagradas Escrituras. No 7, e eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Então, por isso que o Senhor Jesus os advertiu para terem o cuidado com o fermento dos fariseus. Quer dizer, o fermento dos fariseus, o fermento da hipocrisia. Deu para perceber agora? Porque quando falamos dos fariseus, Jesus chamava eles muito de hipócrita. Quem é o hipócrita? É aquele que cobra uma coisa, mas não faz. É aquele que aponta o dedo, mas ele faz pior. Então, eles estavam sendo contaminados naquele momento por esse fermento. Por quê? Havia sido feito a transformação, a multiplicação dos pães e peixes pela 2ª vez. Então, houve uma grande multiplicação, não faltou para aquela grande multidão. Mas agora eles estavam no barco, um brigando com o outro, discutindo por que não trouxeram pão e talvez até culpando os outros, porque normalmente é assim. Você não trouxe o pão, eu não falei para você trazer? Ah, mas eu falei para você me lembrar, você não me lembrou. E aí começam as discussões. Então Jesus chamou eles, naquele momento, homens de pequena fé. Quer dizer, eles não estavam vendo ou não se apercebiam que Jesus podia fazer qualquer coisa, iria suprir a necessidade, não iria ter falta de nada. Aí diz no 9, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, quer dizer, ele estava falando com respeito ao caráter, à hipocrisia, e aquilo estava demonstrando exatamente aquilo, né? Veja que o que é mal, o ser humano, ele absorve com muita facilidade. Para fazer o certo é um sacrifício, mas para fazer o errado, ele absorve de qualquer pessoa. Por isso, cuidado com quem você anda. Às vezes você tem amigos que eles influenciam você a pensar errado, agir errado. Então, não se influencie a eles. Fuja. No 12, então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, ele dá liberdade aos seus discípulos para falarem com ele abertamente. E ele fez uma pergunta: quem os homens dizem, né? O que vocês ouvem a meu respeito? 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então isso era o que as pessoas diziam a respeito de Jesus. Agora olha essa pergunta do 15. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou?
Agora a pergunta foi transferida para eles. Eles andavam com Jesus, né? O que eles pensavam? Nesse momento, eles teriam que falar o que vinha de dentro deles. Qual era o pensamento que eles tinham a respeito de Jesus? No 16, e Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, ele ali naquele momento, ele demonstrou a fé que ele tinha, né? Olha o que Jesus respondeu para ele no 17. Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E aqui nós temos um grande ensinamento. Quem revelou para ele? Quem revelou que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Foi o Pai. Então, enquanto você não tiver a revelação da palavra de Deus, quer dizer, Deus não tocar em você, você não será livre. Eu posso falar para você disso com autoridade, porque quando eu cheguei à igreja, carregava vícios, e foi através da palavra de Deus, né? Quando eu ouvi aquela palavra e lendo a palavra de Deus, encheu o meu ser de fé. E ali eu então entendi que eu estava errado, que eu não deveria continuar praticando aquilo. E foi quando então eu decidi me libertar daquilo. Aliás, houve uma força em mim para abandonar, porque às vezes a pessoa ela comete um ato errado, ela está praticando um vício e ela sabe que está errado, mas ela não consegue abandonar. Quer dizer, não foi revelado a ela. Então ela continua na prática, ainda que ela se arrependa, oh meu Deus, me perdoa, mas depois volta a praticar. Quando a palavra de Deus entra em você, literalmente, decididamente você se liberta. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas dizendo, naquele dia eu decidi que eu nunca mais iria manifestar com demônios. Quer dizer, a fé é uma palavra que ela ouviu, encheu ela de certeza e ela se libertou. Então, é isso que precisa acontecer. É Deus revelar a você. E aí você entra buscando, jejuando, orando, acordando de madrugada, dobrando seus joelhos, né? Indo à igreja, fazendo suas correntes de oração. Quer dizer, engloba todo esse processo de busca até você ser revelado por Deus. E claro, Ele vai ver o seu desejo, a sua vontade por se libertar, por querer agradar a Ele, que Ele vai te abençoar. 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O comentário diz assim, sobre esta pedra. O Senhor Jesus nunca se referiu a Pedro como a pedra na qual a sua igreja seria edificada. Quando o discípulo confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus aproveitou para lhe dizer, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus quis dizer o seguinte, meu Pai revelou a você, Pedro, que eu sou o Messias, a pedra angular, a rocha da qual minha igreja será construída. Podemos ver essa evidência em outras passagens bíblicas também. Atos 4:11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Seguindo o comentário, Jesus é o fundamento, a pedra principal, e todos nós que cremos na palavra de Deus somos chamados de pedras vivas, que formam esse grande edifício espiritual que é a igreja do nosso Senhor. 1 Pedro 2:5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aqui nesse versículo está o fundamento de toda a igreja, né? Porque ele falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Jesus falou dos dois fundamentos, o que construiu a casa sobre a areia e o que construiu sobre a rocha. Então está mais do que claro
que a rocha aqui se trata a respeito de Jesus. Hoje o cristianismo, tem por base aquele que morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou e que prometeu voltar para nos buscar. E também nós, assim como ele, ressuscitaremos no último dia. Todos? Não, todos os que se arrependerem, porque é necessário que haja o primeiro arrependimento, haja o retorno para Deus. Então ele falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não é a igreja física, tem a igreja A, B, C, quer dizer, os nomes, mas a igreja espiritual. Nós formamos uma igreja espiritual. Eu sou da igreja A, você é da igreja B, o outro é da igreja C. Mas se nós estamos salvos, verdadeiramente somos cristãos, discípulos, seguidores de Cristo, nós formamos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não tem faixa, nome de denominação. Não existe uma instituição, ela é uma igreja espiritual. E ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, as portas do inferno, ela vem prevalecendo no mundo, né? O mundo tem sido dominado por ela, mas a igreja não pode ser impedida por ela. O diabo não pode impedir a igreja espiritual. O diabo, o mal, não pode fazer nada contra você, a igreja espiritual. Por isso que, por mais que existam pessoas que mexam com bruxaria, feitiçaria, essas coisas erradas, elas não podem fazer nada contra aqueles que são verdadeiramente de Deus. E aí ele diz no 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O comentário, eu te darei as chaves do reino dos céus. Essas chaves representam a autoridade de Deus concedida à sua igreja para abrir as portas do reino dos céus a todos que creem no Evangelho. Pela fé, Pedro abriu a porta da salvação no dia de Pentecostes, assim como Paulo e os demais apóstolos abriram em outras ocasiões. Os salvos, ou seja, aqueles que formam a igreja de nosso Senhor, devem usar essa autoridade para levar libertação aos oprimidos pelo diabo e anunciar o perdão e a salvação a todos que se arrependem de seus pecados. Com a autoridade divina, podemos determinar a vida abundante e a salvação para aqueles que crêem, e isso será concordado imediatamente no céu. De igual modo, com a mesma autoridade, podemos desligar, isto é, proibir a ação do mal na vida das pessoas, e isso será também validado no céu. Há uma certa ocasião em que Jesus ele fala aí, eis aí vos dei autoridade. Essa autoridade nada mais é que essa chave. Primeiro, eu tenho que ter acesso ao reino de Deus aqui na terra. E como eu falei, o reino de Deus ele não é visível, aparente, mas ele está dentro do ser humano. Então, primeiro, eu saio, me desligo do reino das trevas e me afilio ao reino de Deus. Por isso que ele diz lá no princípio do Evangelho de João, né? Eis que Deus deu poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nem toda criatura é feita filha de Deus, mas é feito filho de Deus aquele a quem Deus deu poder, né? Que buscou, arrependeu, se reconheceu o Filho de Deus e aceitou o Filho de Deus como sacrifício vivo. Então ele fala, eis aí darei a chave do reino de Deus, do reino dos céus. Então agora ele está falando da eternidade, onde passaremos a eternidade com Deus. Então nós temos essa chave, a igreja espiritual possui essa chave, essa autoridade. Por isso que ele falou que tudo que ligarmos na terra será também ligado no céu e o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Nós nos desligamos do poder deste mundo, né? Do domínio de Satanás, mas nos ligamos ao poder, ao reino do Deus eterno. Olha, eu vou parar aqui no 19, medite bem nessas palavras, guarde elas nas tábuas do seu coração e pratique, porque o grande exemplo que deve ser feito é a prática. Não adianta você saber a verdade se você não praticá-la. Então guarde e pratique. Fique bem, Deus abençoe você.